Portanto, irmão protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e somente quem morre na cruz e ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando eu disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Ô irmão, que conversa é essa? Que conversa torta é essa? Pedro, ele era evangélico. E dá para provar isso fácil na Bíblia. A coisa mais fácil que existe de provar é que o apóstolo Pedro era evangélico, ele não era católico, nunca foi católico. Se você está falando que ele era evangélico por causa do que você leu, né, que está em Mateus 16, 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está usando isso aqui para falar que Pedro era católico? Não. Eu vou te provar na Bíblia que Pedro, ele era evangélico. Pedro, ele nunca foi padre, ele nunca foi papa, ele era pastor. Abre sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 15 e diante, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes aí? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacente as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondendo disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou constrangido, magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez. E ele falou: você me ama? E Pedro respondeu e disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou: apacente as minhas ovelhas. Quem apacenta é o quê? É padre? Pastor? Papa? O que é? Quem apacenta ovelhas? É pastor, irmão. Então, se você usa o versículo lá de Mateus 16 falando que Pedro fundou a igreja por causa daquela conversa, eu tô rebatendo você. Pedro era evangélico por causa que ele era pastor, ele não era papa. Ele nunca foi padre. O próprio Senhor Jesus falou: apacente, porque tu é pastor, Pedro. Pastor apacenta ovelhas. Pronto, tá na Bíblia. Eu li a Bíblia para você. Essa história, porque ele... Não, ele era pastor. Tá escrito aqui, ó: Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas, porque tu, Pedro, é pastor. Tá? Isso é conversa. Fala que Pedro fundou a igreja, que Jesus... Mentira, Jesus não fundou igreja nenhuma. Primeiro que Jesus, ele era judeu. Jesus nasceu sob a lei. Jesus estava debaixo da lei. A lei de Moisés estava acima de Jesus Cristo. Entenda uma coisa: os evangelhos, tudo foi escrito debaixo da lei. Tá? A graça veio com a morte e a ressurreição de Jesus. Conversa. Jesus não fundou a igreja, não. Jesus era judeu. Olha como judeu, Jesus era na sinagoga. Jesus foi circuncidado. Jesus fez tudo que um judeu faz, Jesus fez, porque Jesus era judeu. Jesus não fundou religião protestante, católica, não fundou nada. Se Jesus quisesse fazer alguma coisa de religião, ele consertaria a dele. Que a dele veio de Moisés. Você conversa, aprende, para de enganar o povo. O povo não merece ser enganado por vocês. Vocês são hipócritas, mentirosos. Porque... Mentira, Pedro era pastor. Jesus falou: apacente as minhas ovelhas, porque tu é pastor. Não, porque Pedro foi o primeiro papa. Conversa, Pedro era casado, pô. Pedro nunca foi em Roma.
Não existe na história, não existe nenhum relato, nenhum nada que liga Pedro a Roma. A única coisa que liga Pedro a Roma foi a crucificação de cabeça para baixo, que os romanos matou ele, da mesma forma que mataram Jesus. Pedro nunca teve em Roma. O apóstolo Paulo confirma isso, porque Paulo ficou preso lá em Roma 3 anos, antes de ser decapitado, quando ele escreveu. E outra coisa, Pedro e Paulo são contemporâneos, na mesma época que vocês falam que Pedro estava lá em Roma, o Paulo estava lá, em 67, 66, 67, 68. E Pedro era considerado a coluna da igreja. Se Pedro tivesse, e Paulo respeitava muito Pedro, tá? Mesmo corrigindo ele, se Pedro tivesse em Roma, o apóstolo Paulo tinha escrito alguma coisa para Pedro, relacionado Pedro em cartas, mas mentira, nunca. Pelo contrário, toda vez que ele falou sobre Pedro, Pedro estava em Jerusalém. Pedro nunca saiu de Jerusalém, na Judéia ali, na Palestina, nunca. Essa conversa, vamos parar de gracinha. Vamos parar com isso aí, meu querido. Essa conversinha que Pedro nunca foi em Roma. Nunca. Tá? E Jesus nunca fundou religião. Jesus tinha a religião dele, Jesus era judeu. Outra coisa, Pedro odiava gentil. Por causa disso que Pedro é chamado apóstolos dos judeus. Ele detestava. A primeira pessoa a converter ao cristianismo foi o centurião. Não judeu, né? O primeiro gentil a se converter foi um centurião. Pedro chamou ele de imundo. Isso é imundo. Um anjo apareceu para Pedro para ir em Jope pregar para esse centurião, que eu esqueci o nome dele, Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil a se converter. Pedro se recusou. Eu vou lá, uma merda. Ele é imundo, ele é gentil. Porque Pedro odiava gentil. Brasileiro é gentil, romanos é gentil. Você acha que Pedro ia pregar para romano? Que matou Jesus? Nunca. Você conversa, rapaz. Tá bom? Aí você vai falar que Pedro odiava. Pedro se recusou a ir lá pregar para Cornélio. Um anjo teve que aparecer para ele e ele falou que não foi. E Deus mandou uma visão para ele. Um lençol com um monte de animal imundo. Deus falou, mata e come. Mata e come. Eu sou Deus, eu estou te ordenando. Ele desobedeceu a Deus, não matou. Ele falou, eu sou judeu, eu não como carne. Aí Deus falou, não, mas o que eu santifiquei está santificado. E Deus não estava falando da carne imunda, não estava falando do homem gentil. Cornélio, ele não foi. Por muito custo, eu acho que foi. E não gostava. Então essa conversa, rapaz. Vamos parar de gracinha, vamos parar de história. Porque de história eu conheço bem, tá? Vamos parar de gracinha. Essa conversa fiada. E outra coisa também que vocês ficam falando, porque a igreja montou a nossa Bíblia. Tá certo. Essa Bíblia aqui, 66 livros, foi a sua religião que montou mesmo. Só que tem um negocinho aí que vocês não contam. Jesus tinha quantos apóstolos? 12. Tem quantos evangelhos aqui de apóstolos? 2. Mateus e João, porque Lucas e Marcos não eram apóstolos. Mas quando a sua igreja, a igreja católica, estava com os livros na mão, formando isso aqui, por que ela não colocou o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, o evangelho de... tem o evangelho até de Judas Iscariote. Por que eles não colocaram aqui? Ele não era apóstolo? Você colocou de 2 que não eram apóstolos, de João e de Lucas. Eles não eram apóstolos. E os outros 12 apóstolos escreveram. Você não colocou aqui por quê? Não era inspirado, não? Mas eles andou com Jesus da mesma forma que João e Mateus andaram. Por que não está aqui? Por que você não colocou? E outra coisa. Pedro é o fundador da igreja, o primeiro papa? Por que Pedro não está com o evangelho dele aqui? Você sabia que o apóstolo Pedro escreveu um Apocalipse, uma carta de revelações? Apocalipse de Pedro. Se Pedro foi o primeiro papa, por que o Apocalipse que ele escreveu não está aqui? Está o de João, mas o de Pedro, que foi o primeiro papa, não está aqui. Por quê?
Por que o livro mais importante da Bíblia não está aqui, que é o livro de Enoque? E outra coisa, o livro de Enoque foi inspirado, porque a carta de Judas fala de Enoque. Enoque é citado 3 vezes aqui no Novo Testamento. Por que ele não está aqui? Se a própria Bíblia dá veracidade para o livro de Enoque. Conversa, rapaz, para cima de mim. Vocês pegam pessoas que têm um QI baixíssimo. E o pior é que cada um tem a... Você tá entendendo? Conversa fiada. Conversa fiada. Vamos parar de gracinha, tá? Tu é Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro foi... Mentira, Pedro era pastor, te provei aqui, ó. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacentar. Quem apacenta é pastor. Não é padre nem papa, não. Tá certo? Você gostou dessa conversinha? Conversinha bacana, né? Aí outra coisa. 66 livros, né? Existem quase 100 livros apócrifos. Por exemplo, o apóstolo chamado Tomé, ele escreveu um evangelho. E nesse evangelho ele conta a história de Jesus quando era criança. Por que não está aqui? São 98 livros apócrifos que era para estar aqui e não estão. E são mais de 300 livros apócrifos que foram achados. Ou fragmentos dele. Por que não está aqui? Por que vocês escolheram só 76, 73, não sei? Por quê? E os outros 300? E os 90 que é certo que era inspirado? O Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, até a Maria Madalena, rapaz, tem evangelho. Era pra estar aqui, ó, o livro de Enoque, que é o livro mais importante da Bíblia. Cadê? Conversa, rapaz, pra cima de mim. Eu sou representante de Jesus aqui na Terra. Eu não sou representante de religião, nem de apóstolo, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de ninguém. Represento Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vocês são meu representante, embaixador de Jesus na Terra. Que eu prego a verdade. Tá? Não a minha verdade, mas a verdade de Jesus.